Olá, sou Lia Alves, terapeuta holística e naturista. Eu ofereço alguns cursos também pela Uniabrat, sobre terapias naturais, né? Sempre envolvendo a parte de plantas, né? Terapia herbal, plantas medicinais. Mas enfim, resolvi fazer o vídeo por conta de algumas questões curiosas relacionadas aos clientes, né? Então tem muito cliente que acaba ainda mistificando um pouco essa questão das terapias holísticas, né? Confundindo inclusive as terapias holísticas com religião. Então, para deixar bem claro, não há nada ligado à religião, tá? E sim ao desenvolvimento pessoal, né? Ao desenvolvimento da sua espiritualidade, do autoconhecimento, principalmente, tá? Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre as terapias que eu pratico para desmistificar, né? Rever essa questão dos tabus, tá? Então, primeiro eu vou falar de uma terapia que eu tenho muita procura, que é o tarot terapêutico, tá? Mas também tem muita gente curiosa ou com vontade de fazer essa terapia, mas acredita, acha que tem a ver com essa questão da adivinhação e da religião, tá? Primeiro eu digo que não, tá? Não tem, né? E nem com adivinhação, tá? O processo ele é totalmente diferente. Não é por exemplo, eu não sou uma cartomante, tá? Nada contra, mas eu trabalho, utilizo esses arquétipos que é o tarô, tá? Para orientar o meu cliente a fim de buscar, né, soluções, orientações para que ele possa melhorar a sua condição, a sua vivência, né, o seu modo de vida e sim refletir sobre suas próprias atitudes, levando a esse despertar que é o autoconhecimento, tá? Então, conhecer a si mesmo é você trabalhar com essa questão do despertar, tá? Então, é saber dos seus limites, das suas capacidades, né? Ir além. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre o tarô, primeiro, porque ele é um dos mais procurados e eu percebo que as pessoas têm uma certa curiosidade, né? Em saber como que é, né? No que fundamenta aí essa terapia, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu até escrevi aqui uma colinha, tá? Para eu não me perder. Então, primeiro, né? O tarot terapêutico, ele é uma ótima ferramenta, tá? De aconselhamento, né? Análise e reflexão. Então, às vezes a pessoa vai para uma terapia e na terapia ela não tem ainda consciência ou condição, né? Do que ela realmente foi fazer lá, tá? E aí o tarô ele ajuda essa pessoa a de repente desenrolar um pouco esse fio, né, da meada, para que ela possa sim se comunicar, né, em relação aos seus sentimentos, né, a sua vida, a vivência, aquilo que te preocupa, aquilo que incomoda, enfim. Então ela consegue explanar melhor algumas questões com a ajuda do tarô. Então o tarô ele é uma ferramenta e faz com que a pessoa também possa se comunicar, né? Ou comunicar aquilo que está dentro de si e que ela ainda não viu, né? Ela ainda não reconhece, tá? Então, cada carta de tarô, ela foi desenvolvida, por que a gente utiliza, né? Geralmente o tarô, tá? Tem pessoas que utilizam sonhos, né? Tem vários tipos de oráculos, né? Que você pode representar e usar como ferramenta para te auxiliar em determinada terapia, tá? Então, o tarô, ele, quando ele foi desenvolvido, né? Cada carta, né? Cada cor que tem ali, cada símbolo, né? Cada ação que representa, números que constitui a carta, elas são ricas em detalhes, tá? E aí elas formam um conjunto,
tá? E esses conjuntos, né, essa formação dessa simbologia representa um arquétipo, tá? Eu vou pegar aqui o meu tarô. Bom, acho que dá para ver direitinho, né? Então aqui eu trabalho com 2 tipos de tarô. Aí vai depender do que a pessoa busca, enfim, aí tem toda uma questão de entendimento relacionado à terapia. Então aqui eu tenho o tarô Lenormand, tá? Que é um tarô cigano, mas eu também utilizo como um tarô terapêutico, tá? Então algumas informações que passam. Então esse tarô, por exemplo, eu uso muito, por exemplo, depende muito da questão da pergunta do cliente, né? Então se ele quer saber algo próximo, alguma situação específica, eu prefiro usar este tarô, tá? Agora, para perguntas, por exemplo, você percebe que o cliente está meio perdido, não entende muito sobre o processo em que ele se encontra na sua vida, na sua jornada, no seu caminhar, aí eu gosto deste daqui, porque é o tarô de Marsella, que aqui a gente trabalha a jornada do herói, né? Então eu acho bem interessante esse tarô, é muito antigo, me acompanha há muito tempo e eu gosto muito dele, tá? É um tarô muito simples, mas quando eu iniciei também essa minha jornada terapêutica, tá? Então eu gosto muito dos dois, mas sim, se a pessoa tá muito perdida naquilo que, né, na sua vida e tal, não sabe muito por onde ir, eu prefiro usar este daqui, porque na jornada do herói você entende em que situação essa pessoa se encontra e o que ela pode fazer, né, para sair dessa situação da melhor maneira possível, tá? Então os arquétipos eles orientam nesse sentido, tá? E quando eu falo, né, de arquétipo, é porque, o que eu tô falando? Por exemplo, toda a carta de tarô, ela foi criada, né, e desenvolvida, tá, com objetos, né, então, por exemplo, aqui é a carta dos peixes, né, então eu tenho, né, o peixe, né, eu tenho aqui uma iluminação, né, uma luz, um reflexo, tá? Eu vou ter plantas, ou seja, eu tenho todo esse contexto, tá? Tem mais de um peixe, né? E aí, além disso, né, desse objeto, existem as cores, tá? Existem os seus personagens, então, por exemplo, aqui eu tenho o peixe como personagem. Existem os números, então, por exemplo, aqui é o número 34. Existe uma atitude formada, vamos ver uma outra carta aqui. Por exemplo, aqui é um urso, né? Então, eu tenho aqui o número 15, tá? O urso, tá? Em si, que é o objeto, né? Importante. Referente à carta de tarô, 10 de paus, também tem aqui uma outra carta, né? Que são os arquétipos menores, né? Das cartas. Olha lá. Aqui uma outra, né? Ó, eu tenho o número 3, navio, tá? Então, o navio, ele tá viajando, né? Está entre as nuvens, aqui as nuvens, né, e as montanhas, tá? Então, toda essa simbologia, né, que são formadas pelos objetos, cores, personagens, atitude, números, elas são ricas em detalhes, né, e informações. Elas formam um conjunto, tá, de informações. E aí, esse conjunto, tá, que são cheios de significado e de energia colocada aqui na criação, desde a sua criação, tá? Chamamos então de arquétipos, ok?
Então, essa energia, né, desses símbolos, que é intocável, porque são frutos, né, do inconsciente coletivo, tá? Que foi, inclusive, fala-se muito sobre o Jung, né, que ele é um psiquiatra, psicólogo, foi psiquiatra, psicólogo, que utiliza, né, até utilizou as cartas, os oráculos, tá, em suas terapias com os seus pacientes, tá, e auxiliando também com esse mesmo objetivo de auxiliar na consulta, né, na análise junto a seus pacientes. Bom, então são conhecimentos, tá, que envolvem uma ancestralidade, porque ele está lá no nosso consciente coletivo. Então, por exemplo, aqui nesta carta a gente tem aqui o mago, né? Então, por exemplo, o mago ele representa o quê? Então, a gente tem aqui um indivíduo, né? Onde ele tem vários objetos, né? Tá? Onde ele vai construir algo, né? Ele vai transformar algo, tá? Então, ele vai utilizar-se de algumas ferramentas, alguns objetos, tá? Para transformar em algo maior, né? Então, o mago, né? Hoje em dia, qual que é a simbologia do mago, tá? O que para você é um mago? Né? É uma pessoa que cria, é uma pessoa que transforma, é uma pessoa que faz mágica, faz magia. O que é um mago para você, tá? E aí a gente também tem aqui um número da carta, né? O número 1, tá? Então, que correspondem também a uma energia, tá? Então, o número 1 geralmente é a energia da iniciativa, ou seja, você tem várias situações, né, que você conhece, tá? E o que você vai fazer com isso, né? Qual a sua atitude, né? Qual a sua iniciativa, né? Por exemplo, a pessoa está buscando oportunidade. Então, quais são, o que ele tem nas mãos, né? De maneira concreta, né? E o que ele pode fazer com isso, com essas informações, para ajudá-lo, tá? Então, esse poder, né, da transformação está relacionado ao mago, né? Mas é preciso que, para iniciar essa transformação, é preciso de atitude, que aí vem com o número 1. Então, são aconselhamentos que vão aparecendo no decorrer da leitura, né, do jogo. E aí é um bate-papo, é uma conversa que a gente faz com o cliente, e aí ele vai conseguindo, né, se expor mais, né, se abrir mais, né, e com essa abertura ele consegue refletir mais sobre si, sobre sua história. Né? Isso que é... Então, como vocês podem perceber, não há nada de religião, né, nada de misticismo, mistérios, né, em relação ao tarô. E sim, são orientações que nós vamos passando em torno das cartas, né? Então, por exemplo, aqui, né, os passarinhos, né? Então, tem aqui o número 12, né? Então, a gente tem aqui, né, o objeto, que é a casinha deles, enfim, as árvores, né? Eles aqui voando, conversando, tá? Então, o que representa isso na vida do cliente, por exemplo, quando sai essa carta? Então, é isso que a gente faz na hora do tarô, tá? Na hora das leituras, tá? Tudo para ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Então, para finalizar esse contexto, né, a gente pode concluir que, aí eu vou voltar agora com vocês, tá? Bom, voltei então. Então, para a gente concluir bem rápido, né, porque o vídeo realmente está longo, o que a gente pode então concluir do tarot terapêutico, tá? Então, ele auxilia no desenvolvimento como pessoa, em sua totalidade, promovendo o autoconhecimento. Através das reflexões, dos aconselhamentos, das orientações vindas dos arquétipos e da conversa que se tem com o terapeuta, e depois, mais para frente, né, com a sua própria reflexão desse cliente, ele vai se descobrindo e trabalhando o seu desenvolvimento pessoal.
aconselha de modo peculiar sobre determinadas ações diante do contexto atual do cliente. Então, primeiro a gente tem que partir do presente, né? E aí analisar a questão do passado, algumas questões que ocorreram, por isso estão acontecendo determinadas situações, e refletir sobre as novas escolhas para que no futuro não continue, né, da mesma forma, ou que esteja melhor, né, ou que ele reflita, né, tudo que ele vivenciou e vivencia, para que no futuro seja sempre melhor, né? Então a proposta é sempre melhorar e crer em si mesmo, né, acreditar na mudança interior, tá? Corresponde a um canal de comunicação com a consciência. Então, essa forma de pensar, de refletir sobre as suas situações, né, sobre o que ocorre, isso o torna mais consciente, né? Compreender sua vivência, passado, presente e futuro, sempre está relacionado a causa e efeito. Então, as minhas escolhas lá atrás, né, sugeriram essa vida atual. Então, o que eu quero mudar? Algo? Então, se eu pretendo mudar algo, o que eu preciso fazer? Novas escolhas. Como fazer isso? Então, essa parte do aprendizado. Mostra o caminho independentemente da crença de cada um. Então, você pode crer em qualquer religião, em qualquer divindade, né? Deus, tá? O que importa ali no momento é a orientação que o arquétipo está te passando. O que você vai fazer com essa orientação, aí é a escolha do cliente, tá? Mas sempre há um aconselhamento, sempre há uma orientação, uma informação. Não possui ligação com religião, então é o que a gente já viu, né? Consciências não existem. Oh, meu Deus. Coincidências não existem, mas sim a sincronicidade. Então, nossa, que coincidência surgiu essa situação, tá? Então, não acredite nas coincidências. Tudo ali surgiu para que você possa refletir melhor, tá? Para que você possa melhorar em determinado aspecto, tá, ok? Isso é a sincronicidade. São considerados arquétipos que nos auxiliam como chaves, né? Onde existe o despertar para determinadas reflexões. Portanto, né, às vezes tem coisas que estão ali escondidas, né, no nosso interior, no nosso inconsciente, e que não aflora, né, só vai aflorar depois daquele insight, né, aquela virada na chave, né, sabe quando liga? Aí a gente atenta para algumas situações, né. A participação do cliente é muito importante, onde o mesmo traz suas dúvidas, anseios e motivações, bem como a participação de quem interpreta, nesse caso o terapeuta, que empresta sua intuição, sua sabedoria, sua sensibilidade. Então, ambos são importantes nessa conversa, nessa reflexão, tá? Ao dispor as cartas de tarô, é preciso que haja concentração, tanto da parte do cliente quanto da parte do terapeuta. Assim, a energia do mesmo possa fluir, né, e ser observada nos arquétipos, tá? Então, às vezes, a falta de concentração de um ou de outro acaba dificultando a leitura, tá? Onde as cartas saem meio controversas, então a gente não consegue fazer uma leitura real, tá? Uma leitura como deveria ser. Por isso, mantenha-se sempre sereno, tanto o terapeuta quanto o cliente. Bom, e por último, né, nós temos quanto ao intervalo de uma tiragem a outra, é preciso observar os acontecimentos, caso o curso da história foi alterado. Então, por exemplo, se o que aconteceu ali na tiragem, né, hoje, nesse momento, está tudo diferente porque algo interveio, né?
ou a sua atitude, você tomou uma determinada atitude, ou terceiros que não apareciam na história vieram à tona, né? Acontecimentos externos podem ocorrer, tá? Aí sim pode ser feita a tiragem. Mas lembrando, né? Essa questão é bem importante, tá? Porque o bom terapeuta, ele nunca vai fazer com que o seu cliente fique dependente dele ou da terapia que ele aplica, tá? Porque o terapeuta holístico, ele precisa, ele desenvolve a capacidade do seu cliente para que ele sim possa por si mesmo, né, resolver suas próprias questões. Então, o terapeuta, no primeiro instante, ele é muito importante para mostrar caminhos, orientando, né, fazendo algumas orientações, aconselhamento, tá? Mas nesse processo, todas essas orientações são para fazer com que o seu cliente tome coragem, né? Com que ele se sinta bem consigo mesmo, né? Que eleve a sua autoestima para que ele possa por si só seguir sua jornada, né? Com as suas próprias escolhas, né? Nos seus próprios caminhos, sem o medo, né? Sem as preocupações de errar. Ou seja, o terapeuta ele está ali para fazer com que o seu cliente caminhe sozinho, né? É essa o grande propósito do terapeuta, né? Em não prendê-lo, né? Não torná-lo dependente, tá certo? Bom, então é isso, né? Acho que ficou claro aí a questão da utilização do tarô terapêutica ou como ferramenta para uma segunda, como complemento de uma segunda terapia, né? Ou como terapia única também, tá? Então, se você gostou, dá um joinha aí no vídeo, tá? Se você tem dúvidas, também pergunte, tá? Eu adoro comentários, gostaria muito que vocês comentassem para a gente poder tirar dúvidas e eu entender um pouquinho sobre as questões, né, que impedem, às vezes, as pessoas de fazerem uma consulta, né, de tarô, tá? São os medos, os anseios, talvez, a vergonha, né? Tem muita gente que tem vergonha nesse sentido, tá? Mas não esqueça que também tem, por detrás de tudo isso, existe a ética do profissional, né? Então é bem sério, né? Essas questões, tá? Bom, e aí a gente entra em contato, né? Ficamos no contato, eu aguardo os seus comentários, tá? E aí vamos terminando até um próximo vídeo para uma outra terapia, tá bom? Obrigada, até mais, gratidão.